esquelético. E é muito interessante, se vocês têm exames anteriores, vocês querem trazer exames, a gente coloca aqui para discussão, tá? Então ele autorizou e aí a gente vai conseguir fazer essa discussão em si. Hoje eu vou mostrar para vocês o laudo completo, o laudo do exame, e até para vocês entenderem um pouquinho o que são essas nomenclaturas que estão aqui, tá? Olá, tudo bem? Então, ó, o exame de coluna, esse aqui é o laudo, só para vocês saberem como que vem o laudo. Então, a gente faz as imagens e, obviamente, o médico radiologista precisa fazer a emissão do laudo. Depende muito dos lugares, pessoal, em relação a tempo. O tempo de laudo, ele depende muito do lugar. Às vezes, quando é caso de urgência e emergência, aí pode sair em 1 hora, 2 horas. Tem lugares que levam 1 semana, enfim, depende muito mesmo do serviço, da organização de cada serviço. A emissão do laudo vem depois que a gente libera as imagens. Então, o que ele diz? Não é a ressonância magnética, normalmente o laudo dela é extenso mesmo. Não é um laudo que vem muito curto, ele vem com bastante especificação. Então, o que ele diz aqui? Ó, transição crânio-cervical normal. Transição crânio-cervical é aquela região que a gente tem ali entre o occipital, tá? O occipital que a gente tem, vai ter o occipital e depois tem a próxima vértebra, a primeira vértebra que vai encontrar na chamada articulação atlanto-occipital, né? Então eu já disse o nome, o primeiro osso, o osso do crânio que se articula com a primeira vértebra é a articulação atlanto-occipital. Então o primeiro ossinho que a gente tem lá é o atlas. O atlas ele já tem um formato, né? Como ele está segurando, ele está aparando um mundo, né? É o deus grego que segura o mundo nas costas, o mundo é a cabeça. Então ele já tem um formato, né, bem arqueado assim, aonde ele vai se articular direto com o occipital. Isso aqui eu falei desde o início das primeiras aulas de músculo esquelético, que um ortopedista, o médico que olha esqueleto, músculo esquelético, ele vai olhar sempre o alinhamento dos ossos e das articulações. Tem radiologista que prefere nem descrever, isso e fica muito a critério de cada um. Ele pode dizer só se está aumentado ou se tem alguma anormalidade, aí ele descreve. Se não tem nada, ele nem descreve nada, nem é obrigatório, só se tiver alguma alteração mesmo. Outra coisa importante, ó, corpos vertebrais com altura preservada apresentando osteófitos. O que são osteófitos? Bico de papagaio, né? O que são osteófitos? Bico de papagaio. São cartilagens, são depósitos do quê? Depósitos do quê? Os osteófitos formam o nome popular, como vocês já falaram, bico de papagaio. Mas o bico de papagaio é depósito de quê? O que acumula ali? Cálcio, né? Minerais que normalmente vão se acumulando e vão formando aquelas pontas. E vão acumulando até formar aquelas áreas mais protrusas. Pode acompanhar o disco intervertebral, pode acompanhar uma estrutura óssea que se segmenta e vai aumentando. Então a gente chama de osteófitos. Quando os osteófitos eles estão muito grandes, eles estão conectando uma estrutura a outra, a gente chama de sindesmófito. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo de vértebra que começou a calcificar e a calcificação está contornando o disco e vai conectar com a outra vértebra e conecta direto, o nome dessa alteração é sindesmófito. Sindesmófito, tá?
Aqui ele diz, ó, que há uma fusão de elementos posteriores entre C2 e C3, alterações degenerativas com lipossubstituição dos platôs vertebrais, e aí tem uma classificação aqui do tipo 2, hipertrofia das articulações oncovertebrais e interapofisárias. Existe uma espécie de um unco, que é uma ponta, é uma protrusão nas vértebras e essas articulações interapofisárias. Há uma hipoidratação, quer dizer que a vértebra está um pouquinho desidratada, ela está perdendo um pouco de minerais, e aí isso é difuso. O que é o difuso? Que ele está espraiado, que ele está em vários pontos, tá? E aí, especificamente em alguns lugares, lá entre C3 e C4, há uma protusão discal posterior central, comprimindo a face anterior do sacro dural, estendendo-se aos forames de conjugação, determinando leve redução das suas amplitudes. Então, ó, protrusão discal posterior central. O que poderia ser uma protrusão, pessoal? O que pode ser uma protrusão? O que pode ser uma protrusão? Protrusão seria uma depressão ou é um abaulamento? Protrusão é uma depressão ou é um abaulamento? É um abaulamento. É praticamente uma herniação, uma protrusão. Então eu estou começando com um início que provavelmente pode se desenvolver ali um processo de herniação, tá? Depois a gente vai ver nas imagens isso aqui. Então vejam que tem várias áreas com protrusões, e aqui ele está dizendo que é bem posterior e mais ao centro, e que está empurrando, está comprimindo a parte já quase chegando na medula, provavelmente porque está na direção do saco dural. Saco dural, para quem não lembra, é aquela membrana, não é, que faz revestimento, como a dura mater, e aí a gente tem ali uma região que é uma região mais externa, muito próximo do corpo vertebral, que está em contato direto com essas áreas de protrusão. Protrusão discal paramediana esquerda, o que seria paramediana? Porque está paralelo à linha mediana do corpo, então é paramediano, comprimindo a face anterior do saco dural, estendendo-se aos forames de conjugação, determinando leve redução de suas amplitudes. Depois tem extrusão discal posterior central, comprimindo a face anterior do saco dural, protrusão discal, retificando a face anterior do saco dural. Canal vertebral de amplitude preservada, quer dizer que o canal vertebral ainda não foi afetado. Quem lembra o que é o canal vertebral mesmo? O que é o canal vertebral? E a gente tem como canal vertebral hidratação, isso é a vértebra ou os ossos, eles vêm reduzindo bastante os minerais. O osteófito, que é uma calcificação que está permeando e que provavelmente vai acabar em algum momento ali espinhando, tocando em alguma estrutura. Hipertrofia das articulações, então as articulações estão aumentadas. Alterações degenerativas dos platôs. As protrusões discais, que são praticamente herniações. E aqui há algumas depressõezinhas também discais em alguns lugares. E fusão dos elementos posteriores entre C1 e C2. Agora a gente vai lá para as imagens.